Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, presidente, bom dia, mesa, bom dia aos jornalistas que acompanham a nossa sessão nesta manhã de terça-feira. Meu muito bom dia. Eu subo a esta tribuna hoje para fazer um desagravo que vem, vocês devem ter acompanhado as notícias, com a exposição que foi realizada em Porto Alegre, a exposição do Santander, que é de um mau gosto terrível. É de um mau gosto, vereador professor Euler, terrível, que traz a apologia à zoofilia, que traz a apologia ao escárnio ao cristianismo, colocaram hóstias com o nome de órgãos genitais. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Colocaram os símbolos cristãos deturpando a imagem do cristianismo. Todo mundo tem o direito de se manifestar, todo mundo tem o direito de fazer as suas reivindicações, desde que não ultrapasse o limite que ofenda o outro. Nós vamos defender aqui sim, sempre defenderei a família, porque a família é a nossa base. E parece que estão querendo destruir a família, Mr. Pop. A família é a base. É a base também desses que querem destruir, que querem deturpar a imagem, que querem acabar com a família. Nós não podemos aceitar isso. Vindo de uma instituição que se diz séria, uma instituição grande do nosso país, e que faz um papelão terrível como esse em Porto Alegre. E tomara que não tragam aqui para Curitiba. Tomara que não venham, porque nós viremos a esta tribuna novamente e não aceitaremos em Curitiba esse tipo de manifestação, o qual ofende a família, os princípios éticos do ser humano. Não podemos aceitar. Fica o meu desagravo. Próximo vereador inscrito, vereador Tiago Ferro, 5 minutos, tema livre. Muito bom dia, vereadoras, vereadores, servidores, todos que nos acompanham pela internet. Eu venho aqui à tribuna hoje pelo mesmo motivo que o vereador Osias, falar sobre essa exposição do Queer Museu em Porto Alegre, promovido, organizado pelo Banco Santander, que quero passar algumas imagens para que vocês possam entender a gravidade daquilo que nós estamos falando, e principalmente por ser uma apresentação cultural com dinheiro público, 800 mil reais de lei Rouanet. É importante dizer que a liberdade de expressão, ela é sempre importante, ela precisa ser preservada. A arte, a diversidade, o objetivo desta exposição é exatamente a inclusão e a diversidade sexual, mas esta apresentação, ela passou dos limites, fazendo escárnio a alguns objetos cristãos, como o vereador Osias disse, mas mais do que isso, ela fez apologia à pornografia, à zoofilia, à pedofilia. A tolerância, a inclusão, não pode ser conquistada através do radicalismo, através do desrespeito. Essa organização do Banco Santander, ontem, retirou e encerrou, tinha mais um mês de exposição,
Mas eu gostaria de ler o trecho do objetivo do programa junto ao governo federal. Produção de catálogo de exposição com tiragem de 2.000 exemplares, bilíngue, português e inglês, a ser distribuídos gratuitamente aos visitantes, escolas e instituições como bibliotecas e museus. O programa educativo propõe o desenvolvimento de atividades práticas e reflexivas que propiciem a construção da educação pelos sentidos, atividade de reflexão, capacitação e fruição estética. Logo, busca-se estimular o ensino da arte como instrumento transdisciplinar, articulando-o como currículo escolar. Este programa visa fortalecer laços com educadores, estudantes, artistas e outros profissionais ligados à experiência pedagógica das artes visuais. Pretende-se, como resultado, aproximar o público escolar das diversas linguagens de arte contemporânea e seus autores. Instituições com visitas pré-agendadas contarão com monitores e participarão do programa educativo do Santander Cultural para públicos especiais, principalmente escolas tanto de rede pública quanto privada. Bom, a Gazeta do Povo, Francisco Escorcim, jornalista, fez uma belíssima matéria e ele faz a comparação de Duchamp, dizendo que a arte se torna comparada ao urinol, com esse tipo de radicalismo. E eu faço uma proposta para a Câmara Municipal hoje pela manhã, para que possamos juntos fazer uma moção de repúdio à exposição do Queer Museu no Espaço Santander, realizada em Porto Alegre. Agora, o que eu não sabia, e a vereadora Maria Letícia acabou de me informar, ela que é correntista desse banco, é que essa exposição passou por Curitiba. Não num período tão grande como foi em Porto Alegre. É importante dizer que existem obras consagradas na exposição e foram acrescentadas novas obras de exposição local, mas o objetivo claro e principal era a educação, a inclusão com o tema diversidade. A minha preocupação é exatamente o abuso. E é por isso que está tramitando nessa casa um projeto chamado Escola Sem Partido, para conter o abuso na educação. Peço a colaboração de todos e a participação nessa moção de repúdio pela proteção das nossas crianças, da nossa família e pela liberdade de expressão que de fato é cultural. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia a todos, uma saudação ao presidente, em nome de quem saudo a todos aqui presentes. Eu não gostaria de vir aqui debater esse tema, mas já que o vereador Osias e o vereador Tiago trouxeram a temática e há tempo para uma posição, eu decidi por bem me colocar aqui também nessa situação, né, entrar nesse debate. Também porque muitos amigos meus, artistas, tiveram seus trabalhos censurados no cancelamento dessa exposição em Porto Alegre. Os nazistas falavam, vereador Tiago, do termo arte degenerada, com o qual, na década de 30, na década de 40, eles começaram a perseguição aos homossexuais, começaram a perseguição aos artistas, começaram a perseguição à liberdade, sim, de expressão. Se as obras expostas no museu em Porto Alegre ofendem vossa moral, de tantas outras pessoas, basta não ir visitar esta obra, basta não ir visitar este museu. Eu acho muito perigoso que a gente, em nome da democracia, né, todos os movimentos que nós temos aqui no país, que são sérios e estão participando do debate democrático, mas também a gente tem movimentos que não são sérios, que estão colocando pautas extemporâneas, pautas que não têm ligação com temas de fato relevantes que a gente precisaria estar debatendo. Eu não gostaria de estar aqui debatendo isso contigo ou com os demais. Eu acho que a gente tem coisas muito mais importantes para debater aqui em relação à nossa cidade. E eu acho que tampouco isso é um tema consensual. Eu acho que a gente vai ter, sim, uma grande polêmica gerada por isso, e a arte gera polêmica. Você pega quadros do Hieronymus Bosch, de 1400, 1300. Aquilo, hoje em dia, se você vai mostrar para uma criança,
tem cenas de violência, tem cenas de sexo, tem cenas de um monte de coisa, de 1.300, 1.400. Ou seja, a arte sempre foi transgressora, a arte sempre foi provocativa. Eu acho que isso é parte da arte. Se a gente entrar numa situação, entrarmos nesse viés de apontar o dedo e dizer que isso não pode ter lugar na nossa cidade ou em tal cidade, eu acho que a gente está entrando numa seara muito perigosa, que é a seara da censura, é a seara da provocação do ódio, que sim, o Brasil ainda é um país onde se matam homossexuais por serem homossexuais. O Brasil ainda é um país onde se agridem travestis por serem travestis. Tá? Eu tenho muitos amigos homossexuais. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui também tem. Tá? E essas pessoas não têm o direito menor de viverem as suas vidas civis como elas bem entenderem por serem homossexuais. O primeiro-ministro de Luxemburgo é homossexual. Tá? De Luxemburgo, na Europa. Eu não preciso concordar, mas eu preciso sim respeitar. E o que o Santander fez, acatando, aceitando a pressão do movimento Brasil Livre, que é esse movimento que tem provocado discussões completamente extemporâneas na nossa sociedade brasileira, está sim caminhando no mesmo caminho que os nazistas fizeram quando começaram a classificar um tipo de arte como arte degenerada e, com isso, partindo para a perseguição das minorias. Então, eu acho que é válido o debate. Eu gostaria que a gente tratasse de outras coisas mais relevantes, mas, com todo o respeito, vereador Thiago, vereador Osias, venho aqui fazer esse contraponto nos minutos restantes. Muito obrigado. A moção de repúdio que apresentamos hoje, lembrando que a apresentação do Banco Santander é um programa educativo, vereador Goura. E para mim não há nada mais importante do que proteger as crianças. E quando falamos desta exposição de pornografia, zoofilia, pedofilia, estamos falando de doença. Pela Ordem Mundial de Saúde, transtorno psicológico. E aí eu lembro mais uma vez, recurso público, dinheiro público, 800 mil reais, todos nós estamos sabendo quanto precisa de recurso para a saúde, para a segurança, para abrir a UPA lá do SIC, estamos falando de 800 mil reais que se soma aos 934 milhões que a Veja denunciou há 3 semanas atrás, de recursos para 2.400 projetos da Lei Rouanet, que permanecem com prestação de contas irregulares. É a grande caixa preta da Lei Rouanet no nosso país. Então, são 934 milhões que foram investidos, para mim, não foram bem investidos nesse tipo de apresentação. Obrigado. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para quarta-feira, dia 13 de setembro, a hora regimental, com a ordem do dia publicado no Diário da Câmara. Um bom dia a todos, está encerrada a sessão.